Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos refletindo sobre o tema Põe a tua casa em ordem. E nós estamos vendo todos os aspectos dessa questão de casa. E nós estamos falando nesse momento a respeito da nossa casa espiritual. E ontem nós falamos que nós somos casa de Deus. E hoje eu quero falar sobre o jardim da casa de Deus. Salmo 92, versículo 12, nos diz assim: Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro no Líbano, plantados nos jardins da casa de Deus, florescerão nos átrios do nosso Deus. Essa tradução é da Bíblia Viva. Plantados no jardim da casa de Deus, florescerão nos átrios do nosso Deus. Já lá em Isaías capítulo 58, 11, nós temos o seguinte: O Senhor diz sobre o seu povo: serás como um jardim regado. E em Jeremias 31, 12, diz assim: A tua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Olha que coisa mais preciosa, nós sermos chamados como jardim de Deus, jardins regados pelo Senhor. Como nós já falamos anteriormente, muitos de nós têm negligenciado esse setor central praticamente por quase toda a nossa vida. E é na pressão do cotidiano que nós percebemos que nós negligenciamos nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. São os gemidos da nossa alma que vai adoecendo lentamente, como vimos, que sinaliza essa negligência. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre o outro setor primordial do nosso mundo interior, que é o espiritual. E esse setor espiritual eu vou chamá-lo então de jardim. E ele é eterno. E é nele que nós gozamos da nossa comunhão íntima com o nosso Pai Celeste. Embora o nosso espírito nunca perca a sua natureza espiritual eterna, o fato é que pode encontrar-se também em estado de desordem, que torna muitas vezes impossível um indivíduo ter comunhão com Deus, o que produz então um caos total em todas as outras áreas, as outras partes do seu ser interior. Há muitos que se acham amargamente insatisfeitos com o nível da sua comunhão com Deus. Já há pessoas cujo espírito está em desordem que raramente eles têm paz e serenidade interior. Algumas estão em dormência, em vazio espiritual, sofrem inquietações, mas essas de ordem espiritual. Estão sempre agitados, descontentes, geralmente tentando de alguma forma preencher um vazio e não percebendo que este vazio é espiritual. Às vezes, eles até tentam procurar uma espécie de fórmula rápida de como eles podem manter a sua comunhão com Deus. Mas o fato é que pessoas como eu e você, se nós quisermos realmente cultivar uma vida espiritual que nos satisfaça e traga paz interior,
nós teremos que encará-la como uma busca disciplinada, como uma disciplina, assim como um atleta que se exercita o seu corpo preparando-se para uma competição. Assim deve ser também a busca disciplinada para nós cuidarmos desse jardim especial, que é a nossa vida espiritual, que é o lugar aonde nós temos comunhão com Deus. Uma coisa é certa: se não tomarmos firmemente a decisão de exercermos as disciplinas espirituais, chegará o dia em que nos arrependeremos de não ter tomado esta preciosa decisão. A decisão de como cultivar esse jardim, como cultivar a nossa vida espiritual, tornando ela um lugar amplo, cheio de paz e tranquilidade. Pois é nesse jardim que o Espírito Santo entra. E ele entra para se revelar a nós, para dar a nós sabedoria de como nós podemos olhar a nossa vida do ponto de vista de Deus. Ele entra nesse jardim para nos aprovar, para muitas vezes nos disciplinar, para nos repreender, para nos dar incentivo, orientação e também instrução de como podemos manter a chama acesa do nosso relacionamento com Deus. E quando tudo está, então, em perfeita ordem, este lugar se torna um lugar silencioso, sem muita agitação, sem ruídos poluidores e sem confusões. Se este lugar ele não for devidamente cuidado, logo, ele é invadido por uma vegetação indesejável, pelas ervas daninhas. E Deus, ele não vem em lugares que se encontram em desordem, porque Deus é um Deus de ordem. E é por isso que quando uma pessoa não cultiva bem o seu jardim interior, diz que ele está sozinho, se sente solitário e fica então cultivando uma solidão, em vez de cultivar o seu relacionamento íntimo, pessoal, de amor com Deus. Colocar em ordem, então, essa dimensão espiritual em nosso mundo interior equivale em fazer o cultivo dele, em trabalhar cuidadosamente este solo espiritual. O jardineiro, quando ele é bom, ele revolve a terra, ele arranca os matos, as raízes antigas, ele remove as ervas daninhas, ele planeja como vai utilizar os canteiros, ele semeia, ele rega, ele aduba as plantas. E depois ele se deleita com o que o seu jardim produz. Tudo isso, para nós, compreende aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. Que comecemos logo a cuidar desse jardim, porque o tempo é curto. A disciplina do Espírito, ela precisa ser iniciada agora. Se não começarmos logo essa disciplina, nós perderemos um bom número de privilégios que Deus reservou para nós, com o objetivo de nos proporcionar uma vida plena. E hoje nós vamos saber qual é o primeiro deles. Um deles é que nunca aprenderemos a ter uma perspectiva eterna e infinita da realidade que habita em Cristo e que está disponível para nós. Davi,
ele revela um pouco dessa perspectiva da eternidade, quando ele nos fala lá em Salmo capítulo 2, versículo 2. E eu meditei muito nessa palavra e achei assim ela maravilhosa para a gente refletir sobre os tempos que nós estamos vivendo. E diz assim: os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles na sua ira e no seu tempo lhes falará. Davi aqui nos revela a sua perspectiva da eternidade, quando ele fala que os reis da terra criam movimentos, criam sistemas com os quais pretendem destronar a Deus. Se ele, Davi, não tivesse uma perspectiva correta sobre um Deus eterno, que é soberano sobre os céus e sobre a terra, e que reina nos céus e reina na terra, que ele descreve como estando nos céus, rindo dessas inúteis maquinações dos homens. Poderia ele ter ficado, então, desanimado, intimidado com esses reis e seus movimentos. Mas o que aconteceu? Ele não teve medo. Mas quem tem esta visão da eternidade, mas quem não tem esta visão da eternidade, poderá temer. Amados, compreendamos, somos movidos pela eternidade, pelo eterno jardineiro de nossas vidas, aquele que cuida das nossas almas. Na próxima segunda, nós veremos outros privilégios que Deus reservou para aqueles que resolverem pôr em ordem o seu jardim espiritual, ou seja, a sua vida espiritual. Queridos, medite a respeito disso tudo que falamos hoje. E até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe você, um final de semana abençoado em nome de Jesus.